Olá, eu gostaria de falar hoje com vocês a respeito de um tema que é relativamente polêmico. Qual o lugar da alma na psiquiatria atual? A princípio, parece que são dois campos muito diferentes. Na perspectiva junguiana, né, dentro da narrativa junguiana, alma é o que nos descreve como um complexo funcional que nos coloca em relação à experiência interna, à vivência singular. E ele faz uma contraposição com persona, com as máscaras, que ele descreve como um complexo funcional que nos adapta a objetos externos. Ou seja, nós teríamos adaptações a situações, a objetos, a circunstâncias que são externos e teríamos a adaptação necessária à experiência singular vivida internamente. A essa experiência interna, a essa experiência singular, Jung vai chamar isso de alma. Ele nos diz claramente aqui que não está fazendo referência à alma cristã no sentido histórico, mas sim a este movimento interno de colocar em relação à consciência, em relação às experiências singulares. Veja, nós estamos num momento onde a perspectiva objetiva, a perspectiva que se orienta por os elementos externos é preponderante. É marcante que, após o aparecimento do DSM-3, os diagnósticos psiquiátricos ganharam muita eficiência, muita validade, muita fidedignidade, coisas que não existiam antes. E muito deste movimento se deve ao caráter objetivo dos diagnósticos psiquiátricos. Então, esta objetividade, ela fez com que a adaptação às experiências externas ganhasse uma força muito maior. É claro que essa adaptação a objetos externos, a circunstâncias externas, ela não acontece só na psiquiatria, né? Obviamente que a perspectiva que trabalha exclusivamente com os aspectos que podem ser vistos, palpados, mensurados, tem como seu lastro os objetos externos. Né? Por quê? Porque a experiência interna ela é singular. A experiência interna ela não é quantificável. A experiência que cada um de nós vive em cada momento não pode ser calculada, medida, comparada, porque ela tem uma singularidade. Jung nos diz que nós tanto precisamos de adaptação ao mundo externo, quanto nós precisamos de adaptação à experiência interna singular. Então, ele não nos diz que há algo de errado numa perspectiva objetiva, né, externa. Não há nada de errado nisso. Ao contrário, ele fala, veja, se alguém fica muito dominado só pelas experiências internas singulares, ele vai ter uma adaptação muito precária às circunstâncias externas do mundo. Mas, se também há um excesso ou uma unilateralidade dominante de adaptação exclusivamente ou unilateralmente dominante a objetos externos, isto não significa que as experiências internas, a experiência de alma, vai deixar de se realizar. Só que o que ele nos diz? Essa experiência singular, ao invés de aparecer como algo que enriquece, que nos dá profundidade, que nos dá conexão com a vida, com a história, com o mundo, ela pode aparecer de maneira sombria. Então, eu tenho uma adaptação externa bastante desenvolvida, mas de vez em quando sou tomado por um mau humor, por uma irritação, por uma coisa intolerante que não sei de onde vem. Veja que é muito interessante, porque
os diagnósticos psiquiátricos avançam muito na descrição externa, né? De objetos externos. Inclusive, há grupos fortes que defendem que o CID-DSM, eles são ainda, por demais, subjetivos, eles são observadores dependentes. Precisaríamos de um código classificatório que fosse mais objetivo, lastreado em marcadores biológicos, em análise de imagens, que não dependessem da experiência subjetiva. Vocês percebem? O que eu estou falando aqui não é que há algo de errado na perspectiva objetiva. Não há nada de errado numa perspectiva que se lastreia em dados que podem ser medidos, comparados, trocados. Mas isso não exclui que há alguém vivendo cada um daqueles eventos. E como este evento é vivido internamente, é o que Jung vai chamar da experiência de alma. Então, não se trata de a gente fazer uma crítica que quer excluir os diagnósticos ou excluir a perspectiva objetiva da psiquiatria, mas talvez de uma psiquiatria que não só reconheça sinais e sintomas objetivos, mas que também aprofunde em como aquilo está sendo vivido por aquele sujeito naquele momento. O que está em jogo não é apenas se ele tem tristeza, desânimo, durante 2 semanas, a maior parte do dia, a outra, mas como ele está vivendo aquilo internamente? Que sentido aquilo tem? Como é que aquilo toca? O que aquilo ressoa? E aí, talvez, se a gente puder aproximar essa perspectiva, que obviamente não é uma perspectiva que vai se colocar quantificando, né? Comparando, mas que vai dar para a perspectiva objetiva uma profundidade e uma singularidade que vai se apresentar na relação médico-paciente, na possibilidade de intervenção e numa conexão de alma que pode acontecer tanto para o paciente quanto para o profissional que está atendendo. Então, a ideia aqui é trazer para vocês um pouco essa reflexão, né, da alma e como que a alma pode, de alguma maneira, nessa perspectiva junguiana, contribuir para um aprofundamento dentro da perspectiva psiquiátrica, sem que isso precise se transformar numa guerra contra diagnósticos, medicações ou qualquer outro procedimento que se baseie nas atividades ou nos procedimentos objetivos da psiquiatria. Obrigado.